Eu sou Sibeli Cruz, sou criadora do método Nação Aprovada e hoje a gente vai resolver de uma vez por todas o problema entre PDF e videoaula. Vamos lá, eu quero começar com vocês com 6 principais paradigmas que a gente precisa quebrar. Eu sei que ao longo desses anos, acompanhando vários e vários alunos, eles trazem para mim muitas verdades absolutas que não são verdades. Então eu quero começar com essas 6 verdades. Se você tinha alguma dessas verdades, já deixa no comentário se você escancarou a verdade na minha cara. Não era verdade a verdade que eu pensava. Vamos lá. Quais são as 6 verdades? A primeira delas é, primeiro, você não precisa estudar por PDF e por videoaula. Um grande paradigma é, sim, primeiro eu estudo pela videoaula, depois que eu assistir toda a aula, vou lá e pego o PDF. Não, esse é um paradigma, você não precisa estudar pelos dois. O segundo paradigma é, você não precisa começar pela videoaula. Tem muita gente que acha assim, não, eu tenho que começar pela videoaula, porque eu não sei da matéria, então como eu não sei nada, eu vou começar pela videoaula. Esse é um paradigma também, você não precisa necessariamente começar pela videoaula, beleza? Terceiro paradigma, videoaula não está ultrapassado. Tem alguns cursinhos, com todo respeito, e algumas pessoas que andam falando que videoaula está ultrapassado. Não está ultrapassada. A videoaula tem o seu momento de ser usada, assim como o PDF também, que é o que a gente vai ver ao longo desse vídeo. Quarto paradigma, você não precisa assistir a videoaula acompanhando o PDF. Esse é um erro muito grande, eu vou até fazer uma pausa aqui. Por quê? Porque em determinados cursinhos, o PDF ele é uma degravação da videoaula. Então você consegue assistir a videoaula acompanhando pelo PDF sem problemas. Mas em muitos cursinhos isso não acontece mais. No mesmo concurso, você comprar assim, pacote completo para o concurso tal, você vai ter a videoaula de um professor e o PDF de outro professor. E às vezes o que fala na videoaula não necessariamente está no PDF. Eu vejo que o aluno, às vezes, ele fica muito perdido. Ele chega para mim e fala assim, se eu não estou conseguindo acompanhar a videoaula pelo PDF. E eu falo, é claro que não vai conseguir, são professores diferentes, eles falam coisas diferentes e de maneiras diferentes. Então não, você não tem necessariamente que acompanhar a videoaula estudando o PDF. Quinto paradigma, estudar por professores diferentes me complementa. Quando o aluno chega para mim e fala assim, se eu já terminei o curso inteirinho de matemática e raciocínio lógico do professor tal, agora eu vou terminar o curso inteirinho de matemática e raciocínio lógico do professor tal. Eu falto enlouquecer, porque os professores se complementam? Complementam. Se você estudar por 2 cursos de videoaula, um vai complementar o outro? Vai. Mas tem coisas que nenhum dos dois falou? Tem coisas. E se um terceiro professor vai falar? Vai falar. E vai ter coisa que só um quarto professor vai falar? Vai falar. Por quê? Porque o conhecimento é infinito. A gente nunca vai conseguir se complementar a ponto de falar assim, ai, que alívio, agora eu sei tudo. Apaga essa ideia de saber tudo da cabeça. A gente vai ser aprovado mesmo sem saber tudo. Fica descansado com isso. Então, professores diferentes se complementam? Complementam, mas você não precisa terminar a aula de um curso de um professor e ir para outro curso de professor. Não, a gente só vai fazer isso quando perceber que, de fato, mesmo tendo feito algum curso, tendo feito alguma videoaula, você ficou ainda com muita dificuldade naquele assunto, não está conseguindo acertar o quanto deveria. Aí sim a gente começa a procurar um curso de outro professor, mas não necessariamente, se caber um curso de professor, vou para outro. Não, para com essa mania de curso. Caber um PDF, vou pegar o PDF do... Não, caber um livro, vou pegar de outro treinador. Não, para com essa mania de ficar aprendendo. Chega uma hora que a gente tem que executar. O que faz a gente passar na prova é a gente aprender um pouquinho e executar um pouquinho, aprender um pouquinho e executar um pouquinho. Se você fica só vendo videoaula, só lendo PDF, só estudando PDF, você está só colocando coisa para dentro, mas não está executando. E é na prática que a gente vai ver o que verdadeiramente cai. Então, se professores diferentes se complementam, complementam, mas eu preciso ficar pulando de curso em curso? Definitivamente não. Sexto paradigma muito importante, se eu comecei por um tipo de material, eu tenho que ir com ele até o fim. Às vezes o aluno fala assim, eu comecei esse vídeo estudando por videoaula, mas eu já tô lá na aula 6, eu não tô com mais paciência para escutar a videoaula. Eu já entendi essa matéria, já entendi o que ela quer dizer, já não tô aguentando mais. Eu tenho que ir até o fim desse curso pela videoaula? Não. Se eu sinto que eu já não preciso mais da videoaula, eu posso partir para o material escrito, porque eu vejo que aquele material escrito está mais de acordo com o meu nível do que a videoaula. Então, sexto paradigma, eu não preciso começar no material e ir até o fim. Muito cuidado com isso, porque isso é diferente de ficar trocando de curso a todo momento. Tem aluno que é o aluno da aula 5. O que é o aluno da aula 5? Ele estuda, ele pega um PDF de um concurso, estuda da aula 00, 01, 02, 03, 04, 05. Depois o que ele faz? Ele muda de concurso, estuda 00, 01, 0. Ele nunca sai da aula 5. Ele está sempre na aula 5 naquelas matérias. Isso é diferente. O que eu estou querendo dizer é, se você for até a aula 5 na videoaula, você não precisa ir da 6 até a 10, da 6 até a 15 pela videoaula. Você sente que a videoaula ainda está devagar e você já está mais avançado, você pode pegar da 6 até a 15 no PDF sem o menor problema, beleza? Esses são os 6 maiores paradigmas que eu queria falar para vocês. Já comenta aqui embaixo se você de fato tem algum deles que eu quero saber, beleza? Agora vamos a alguns cuidados que a gente tem que ter quando a gente vai escolher de fato o PDF e a videoaula. E o primeiro cuidado deles é que você deve escolher
um material por matéria. No final do vídeo eu vou falar como que eu indico que você estude, tanto os dois, ou qual que eu indico para qual momento, mas primeiro você tem que saber que você tem que escolher um único material por matéria. Então, se eu já sou mais avançado em Direito Constitucional eu vou estudar por uma sinopse, por um PDF, a depender do seu concurso, por um livro, tudo bem, eu escolhi esse material nessa matéria. Eu não vou ficar migrando de material o tempo inteiro. Agora, deixa eu fazer uma advertência. Pode ser que em algum momento de constitucional você esteja agarrado num tópico. Por exemplo, se constitucional até flui pelo livro, flui muito bem, mas na hora que chega em controle de constitucionalidade, aquele negócio não desce. Não desce, eu acho muito difícil. Pode ser que nesse momento específico eu precise da videoaula de um professor para me explicar controle de constitucionalidade. Pode ser, tá tudo bem. Foi pontual naquele tópico, tá tudo certo. O que você não pode fazer é ficar mudando de material o tempo todo e, como eu falei, ficar vendo a mesma matéria de um PDF, vendo a mesma matéria de uma videoaula, vendo a mesma matéria num livro. Não, então escolha um material por matéria. Pode ser que em constitucional você tenha escolhido o PDF, pode ser que em português você vai escolher a videoaula, porque você não tem tanta facilidade de português, tá tudo bem. Você não precisa estudar pela videoaula por todas as matérias do seu concurso só porque você escolheu a videoaula. Cada matéria vai ter para você uma necessidade. Algumas você vai precisar da videoaula, como exatas, por exemplo, são matérias que, para quem não é da área, é muito difícil ou muito desafiador de você pegar pelo PDF, pelo material escrito, mas pode ser matérias que você domina. Se eu domino português, não quero ficar assistindo videoaula, quero partir para os exercícios por PDF, show de bola. O que a gente sempre tem que ter em mente é que a gente está sempre aqui buscando uma aprovação mais rápida. Isso significa que não é porque você começou fazendo X que termina fazendo X. Essa generalização, essa ideia de ter que ter uma padronização, isso me deixa angustiada, porque às vezes a gente quer padronizar a coisa, a gente quer fazer tudo igual para todo mundo e não é essa a solução de que você precisa. A sua aprovação pode ser mais rápida de outra forma. Eu particularmente não gosto muito disso e nem propago isso, tá? Cada um na sua individualidade, beleza? O segundo ponto ao qual você deve se atentar é que você deve escolher um material que tem um mesmo nível ou um nível similar do concurso que você vai tentar. O que eu vejo muitas das vezes? Alguns alunos falam assim, né? Pela santa madrugada, nossa, eu tô com um computador cheio de material. Tem material de juiz, material de técnico, material de polícia, material de, sabe? Fica carregando toneladas e toneladas de material. E quando vê, tá estudando para um concurso de técnico para tribunal com uma videoaula que é feita para juiz de direito. Isso não é o mesmo nível. A videoaula do juiz de direito ele vai colocar coisas que não vão ser cobradas no concurso de técnico para tribunal. Coisas que você não precisa, coisas que estão te atrasando. Ah, sim, mas quem sabe o mais não sabe o menos. Nesse quesito, não. Nesse quesito, quem sabe o mais, sabe só o mais. E não sabe o menos. O inverso é a mesma coisa. Quando muitos alunos estão estudando para promotor ou alguma outra carreira jurídica no geral, e eles vão tentar fazer prova de técnico, o que é que acontece? Eles não vão muito bem. Porque o estudo deles é diferente do estudo de técnico. Enquanto o técnico está procurando memorizar a lei seca, a galera que está estudando para carreira jurídica está procurando entender os conceitos, entender a jurisprudência, para fazer uma prova discursiva, uma prova oral, alguma coisa nesse sentido. Tem a lei seca? Tem também, mas não é o foco 100% deles. Então, se você ficar estudando aqui como técnico de tribunal para um material que é para concurso, para juiz de direito, você vai ficar colocando um tanto de jurisprudência na sua cabeça que não precisa, que não cai na sua prova. Então, vamos parar com essa síndrome do mestrado no concurso público. Concurso público, eu vou focar na prova para acertar o X. Eu não vou focar na prova para sair daqui sabendo a nível de mestrado e doutorado. Não é isso que a gente vai fazer. Essa questão, quando chegam para mim, eu fico muito pesarosa pelo tempo que a pessoa perde. Eu fico doída quando eu vejo que vocês estão perdendo tempo. Eu fico dolorida, porque às vezes não precisa daquela coisa e a gente está lá fazendo pela paixão, conhecimento ou pela insegurança. Né? Se eu estou com insegurança no meu material de técnico, vou pegar um material mais completo para juiz. Não faça isso. Escolha um material que seja do seu nível, do seu concurso ou um nível similar. O que é um nível similar? Se o material de técnico, por exemplo, como material para áreas policiais, é um nível similar. O material de juiz de direito como material para promotor é um nível similar. E assim a gente vai falando a mesma língua, beleza? Agora vamos para um ponto positivo e um ponto negativo da videoaula, que é o ponto crucial, que faz com que muitas pessoas escolham a videoaula e tá tudo certo, mas eu quero trazer para vocês o alerta. O ponto muito positivo da videoaula. A videoaula é mais lúdica. A videoaula tem alguém conversando com você. O professor, ele não só tá dando matéria o tempo todo, como é no PDF, como é no livro, ele não tá só pá. Ele para, ele conta uma piada, ele fala da vida dele, ele cumprimenta. Se é aula ao vivo, ele conversa com os alunos. E isso torna o estudo um pouco mais leve, tá? Então eu vejo que muitas pessoas optam pela videoaula e falam assim, sim, eu só quero estudar pela videoaula, eu gosto de estudar pela videoaula. Às vezes falam, eu só consigo estudar pela videoaula. Isso por quê? Porque a videoaula é mais lúdica. Mas atente-se para o seguinte, quando você se acostuma a estudar pelo PDF, o que antes você achava legal na videoaula, você começa a ficar impaciente. Pode ser que você que está vendo esse vídeo está até se identificando com o que eu estou falando. Ah, se eu estudava pela videoaula, adorava. Depois eu comecei a ir para o PDF, comecei a ficar impaciente com a videoaula. O que significa
significa esse ficar impaciente com a videoaula? Significa que você não está mais no nível daquela videoaula. O seu nível pede uma coisa mais rápida, pede uma coisa mais didática, pede uma coisa mais direto ao ponto. Você não tem mais paciência, entre aspas, para ficar escutando essas coisas. Você já quer ir mais direto pro resultado e tá tudo certo, cada um tá num nível totalmente diferente e eu respeito isso de pleno acordo, beleza? Então vamos entender, a videoaula é mais lúdica, mas ela tem um grande ponto negativo, que é o fato de ela gastar muito tempo. Às vezes você vai pegar uma aula que tem 10 vídeos de 30 minutos, uma única aula. Então a videoaula, ela investe muito tempo e tem também outro ponto negativo da videoaula. Ela investe muito tempo, mas ela não consegue abarcar todo o assunto que o PDF abarca. Se você vai assistir uma videoaula de Direito Civil Pessoas Naturais, você vai ter um conteúdo X, mas se você vai para um PDF de Pessoas Naturais, você vai provavelmente ter ali um conteúdo X mais 3. Porque, se muito óbvio, uma pessoa falando com a gente é muito mais devagar do que a gente lendo. Apesar de eu falar muito rápido e acelerado, eu ainda consigo ser mais devagar se eu estou falando com você do que se você está lendo o material. E o material escrito, ele consegue ser mais sucinto, direto ao ponto, mas trazer muito mais conteúdo do que a videoaula. Então a videoaula nem sempre abarca tudo que a gente precisa, o PDF ele costuma abarcar muito mais e a videoaula gasta bem mais tempo, tá? Então tem esses pontos negativos e pontos positivos da videoaula. Ponto positivo que eu vejo do PDF hoje em dia, atualmente, além de que ele é mais fácil, a gente consegue grifar, consegue circular, consegue fazer esquemas ali no próprio PDF, mesmo que ele seja digital, eu estou vendo que com o passar do tempo, desde 2015, mais ou menos, a gente percebe uma mudança muito grande na área dos concursos, que os PDFs estão cada vez mais pegando aquela parte da videoaula que eu disse que a videoaula é lúdica. Eles estão sendo cada vez mais, não é nem engraçadinhos, mas cada vez eles estão interagindo mais com os alunos, eles colocam os bichinhos, eles chamam a atenção, eles falam sobre alguma coisa, eles comentam uma questão com um caso mais concreto. Eles estão sendo mais dinâmicos do que antigamente. Antigamente era um estudo muito mais seco, muito mais sem prazer. Hoje em dia o PDF ele traz mais prazer. Então estou vendo que esse ponto positivo no PDF ele está melhorando muito, eu tenho acompanhado o crescimento dos materiais e eu particularmente fico muito feliz com isso, desde que não comecem a encher linguiça com o que não precisa, eu tô achando maravilhoso. Esse é um ponto muito positivo do PDF, além de, claro, como eu falei, o contrário da videoaula, ele traz muito mais conteúdo e a gente consegue estudar num tempo muito mais rápido. Uma coisa importante que eu falei, que é muito interessante que você tenha esse conceito na sua cabecinha. Por mais que o vídeo não seja extremamente sobre todos os tipos de materiais que existem disponíveis no mercado, eu quero trazer esse conceito nesse vídeo. Guarda isso, tá? Não é porque uma técnica ou não é porque um material está disponível para você na sua plataforma ou na sua mão ou na sua estante que você necessariamente tem que usar. Estar disponível significa que eu posso ir lá na prateleira e escolher o que eu quero. É como uma biblioteca. Tem vários livros disponíveis. Tá tudo lá à minha disposição. Eu posso pegar o que eu quiser. Eu vou pegar todos? Não. Eu vou lá e vou puxar um da prateleira. E a metáfora com o material é a mesma coisa. Às vezes a gente entra nas plataformas de cursinho, elas estão cada vez mais completas, cada vez com mais variedades. O que é muito bom porque cada um aprende melhor de um jeito. Então ela consegue atender a mais alunos. Porém, aí a gente vê que um tem um material que já vem grifado, um material que já vem resumido, um material que já vem com mapa mental, tem o PDF, tem a videoaula, tudo da mesma aula. Então não é porque tá tudo disponível que você tem que usar tudo. Vai lá e vê o que funciona para você, o que faz mais sentido para você, sempre se lembrando de que você é você, o colega é o colega, e o que importa é como você é. Então não use tudo que está disponível, escolha aquilo que melhor se assemelha a você ou que você acha que você vai render melhor, beleza? Vamos lá então, como que a CI sugere que você estude? Como que eu sugiro dentro da Nação Aprovada para os meus próprios alunos? Eu sugiro que você, quando for começar uma matéria, você comece tentando pelo PDF. Ou, se você está estudando para carreiras jurídicas, que você comece tentando pelo livro. Se você perceber que aquela linguagem está muito difícil para você, aí sim você não fica forçando a barra. Um erro muito grande é o aluno forçar a barra ali até a aula 00, 01, 02. Ele perdeu muito tempo nessas duas aulas, não conseguiu entender. Isso eu acho muito errado e é frustrante. Porque quando a gente não consegue entender um assunto, a gente acha que o problema está com a gente. Nunca a gente acha que está com um nível de aprendizado, ou às vezes com a linguagem do professor, que é uma linguagem um pouco mais rebuscada pra gente. A gente sempre acha que a gente não vai dar conta, que a gente não nasceu para concurso público, e concurso público não é para nós, e não é nada disso, é só uma questão de adaptação de nível, tá? Então se você perceber que o PDF não tá dando certo para você, tudo bem, não tá dando certo nesse momento, mas a videoaula vai dar. Então vamos lá na videoaula, vamos pegar a videoaula, vamos estudar a videoaula como ela deve ser, que eu vou falar daqui a pouco, e aí a gente vai conseguir ter os acertos tranquilo. Não fica brigando com o material, querendo que o material te aceite a qualquer custo, não. É o seu nível no momento e tá tudo certo, show de bola, não vamos brigar com isso. Vamos usar o nosso tempo de forma inteligente, em vez da gente ficar brigando, a gente vai usar o nosso tempo pra gente poder evoluir cada vez mais rápido, tá bom? Agora, quais matérias que eu indico que você comece pela videoaula? Se você não é de exatas, eu indico que as matérias de exatas, incluindo aí contabilidade, vamos considerar a contabilidade de exatas, você comece pela videoaula. Provavelmente começar essas matérias, para quem não é da área, pelo PDF, eu já tive, vou falar 99% de experiência com os alunos, para não dizer 100%,
e correr o risco de falar mentiras aqui, mas 99% de experiência de que essas matérias não deram certo com quem não era da área de exatas, começando pelo PDF. Então essas matérias você já começa pela videoaula para não perder tempo. Outra matéria também que dá muito certo começar pela videoaula é a matéria de português e a matéria de informática quando você não tem afinidade com elas. Quando você já tem afinidade, já vamos direto para o PDF, já vamos fazer muitos exercícios para a gente, de novo, lembra a nossa prioridade? Economizar o seu tempo até a sua aprovação. E é isso que a gente está buscando aqui, tá? Então essas matérias começam pela videoaula. E tem uma situação que é importante também que eu falo, que a gente deve começar pela videoaula. Vamos supor que saiu uma lei nova atualizando alguma coisa. Por exemplo, recentemente saiu o pacote anticrime. O pacote anticrime mudou um bocado de coisa nos códigos. O que a gente faz? É legal também que você pegue uma videoaula do professor sobre esse tema ou um mini curso sobre esse tema. É bacana porque o professor vai trazer toda a abordagem, as novidades de forma comparativa e uma coisa muito mais intensa para você aprender naquele momento. Esses cursos, essas matérias, e até eu vou colocar aqui também economia eleitoral, essas matérias são matérias que eu acho interessante quando a gente começa a ver pela videoaula. Mas são casos separados, são casos à parte, só trouxe aqui por mera lembrança. Então, tirando todos esses casos que eu falei, comece pelo PDF. Se você sentir que está muito difícil, você parte para a videoaula. Lembrando, o material é por matéria, não é porque você começou pela videoaula em um, que necessariamente na outra matéria você vai começar também pela videoaula. Lembrei de um exemplo super importante, galera que não é do direito e vai começar a estudar direito, normalmente tem muita resistência a começar pelo PDF, é uma linguagem nova para vocês, direito é um mundo à parte, tá tudo certo começar pela videoaula. Comece pela videoaula e depois que você se sentir mais à vontade na matéria, se sentir mais confortável na matéria, igual eu falei, você vai passando pro PDF aos poucos, você vai vendo que você consegue assimilar aquilo ali. Normalmente os alunos estão estudando pela videoaula em constitucional e administrativo, lá pela aula 6, lá pela aula 7, eles já começam a migrar para o PDF, porque eles já entenderam a linguagem, já entenderam como funciona e eles conseguem fazer isso, beleza? Mas se você não conseguir também, show de bola, termina pela videoaula. Sempre veja o que é melhor para você. Um lembrete muito importante antes de eu ensinar como que a gente estuda por um e como que a gente estuda por outro, é que a gente tem que lembrar de que a sua prova vai ser escrita, sua prova vai ser no papel. O que eu quero evitar com essa fala é que você evite de se tornar um concurseiro Netflix. O que é um concurseiro Netflix? Ele deita no sofá, coloca play na videoaula e acha que com aquilo ali ele está fazendo o maior estudo para concurso que ele faz. O aluno fala assim, se eu estudo 10 horas por dia, como? Deitado no sofá assistindo videoaula. Esse aluno se transformou no concurseiro Netflix. A gente tem que se lembrar de que sua prova vai ser escrita, de que você precisa ler para poder interpretar as questões, você precisa ler para ter velocidade na leitura, para você também conseguir fazer sua prova no tempo certo. Então fica assim na videoaula com aquilo que você precisa, mas cuidado para não viciar na videoaula. Quando você não precisar mais, você muda de nível, pega o material escrito, o material um pouco mais completo, beleza? Então vamos passar agora finalmente para como eu devo estudar cada material. É bem simples, eu não quero encher vocês de regra, mas eu preciso passar um norte, eu preciso passar as diretrizes para, de acordo com isso, você ir desenvolvendo o seu material, que é o que eu chamo de material de revisão. O que é um material de revisão? Se não é o tema desse vídeo, mas rapidamente, é um material que você constrói com base no seu material base. O que é um material base? É a sua videoaula, é o seu PDF, é o seu livro, é a sua sinopse. Então, desses materiais grandes, a gente vai extrair um material menor, que se chama material de revisão. Eu chamo material de revisão. Por quê? Porque é esse material menor que a gente vai usar nas revisões. Imagina se toda revisão tivesse que ler o livro todo de novo, assistir as aulas tudo de novo. Santíssimo, não é assim que funciona. Então, desses materiais, a gente vai extrair o material de revisão. Então, eu vou ensinar você a estudar pela videoaula e estudar pelo PDF com regras muito básicas, pequenas, apenas para servirem de base para você começar a construir o seu material de revisão. Erra muito quem fica assistindo todas as videoaulas para depois voltar fazendo alguma coisa, para depois voltar fazendo exercício, ou quem quer terminar todos os PDFs para depois voltar escrevendo alguma coisa, grifando, etc. É durante os estudos que a gente já vai produzindo o nosso material de revisão, beleza? Então vamos lá. Como que eu estudo se pela videoaula? Primeira regra muito clara da videoaula, você vai tender a anotar tudo até a respiração do professor. É muito curioso isso, mas quando eu vejo alguns resumos, e nos resumos vem assim, o nome do professor parará, parará. Aí começa a falar várias coisas, livro do professor, parará, telefone do professor, parará, parará, WhatsApp do professor, tudo tá no resumo. Pessoal, essas informações são informações para depois. Anota no celular, faz qualquer coisa, mas isso não tá no seu resumo. Você não tem que anotar da videoaula cada pausa que ele faz. E tem aluno que faz de um caderno literalmente a videoaula. Não, eu tô anotando tudo que ele fala. Se eu perco uma palavra, assim, eu pauso a videoaula, eu volto e eu anoto.
anota aquela palavra do jeitinho que ele falou. Calma aí. Se a gente fizer dessa forma, a gente não vai terminar esse material nunca. Lembra do que eu falei? Para a gente construir um material de revisão, tem que ser um material muito básico de revisão. A gente não pode crescer muito esse material de revisão, senão a gente vai demorar muito para revisar. E a ideia da revisão é que ela seja rápida. Por quê? Para que eu consiga fazer mais vezes, e mais vezes, e mais vezes. Então eu vou extrair da videoaula só o que eu achar que é essencial. E aqui, chances são de que você não vai conseguir perceber totalmente o que é importante e o que não é importante, porque você está começando. Você provavelmente vai começar a assistir a videoaula e vai falar assim, sim, eu estou com muita dúvida para descobrir o que é importante e o que não é importante. Está tudo certo. Você vai anotar tudo que você achar que é importante. A questão não é o que você vai anotar, a questão é como você vai anotar. Em vez de anotar em forma de parágrafo, a administração pública, direta e indireta, é composta pelos entes. Em vez de anotar em forma de parágrafo, você vai começar a anotar em tópicos. Administração pública, direta, indireta, parará. Não é bem o que você vai anotar, mas como você vai anotar. Então, se você tem dificuldade de entender o que é importante ou o que não é importante, está tudo certo. Você só precisa ficar muito atento na forma como você vai anotar isso. A gente vai trazer outro vídeo aqui sobre como resumir, mas fica presente para o fato de que você não deve escrever um livro da videoaula. Você deve principalmente topicalizar aquilo, tá? Com as informações principais. E olha, um conceito muito interessante enquanto a gente está estudando a videoaula é a gente entender que daquela videoaula eu vou tirar a base para minha aprovação. Mas a minha aprovação não vai sair daquela videoaula. Quando a gente está estudando um PDF, um videoaula, um livro, o que é que seja, a gente tem a impressão de que eu tenho que saber tudo o que está ali, porque senão eu não vou ser aprovado. Isso é uma falácia, é uma mentira absurda, porque você só vai ser aprovado depois que você tiver o entendimento da videoaula, quando você começar a se exercitar. Com base nas questões, você vai vendo o que é mais cobrado, com base nas questões, você vai complementando aquele material que você fez na videoaula com o que importa para sua banca, para o seu concurso. É a banca do seu concurso que vai te dizer o que importa para ela e o que não importa. O professor está dando aula para diversos concursos, não necessariamente ele sabe exatamente o que a banca do seu concurso vai cobrar, e você só vai saber disso fazendo questões da sua banca, do seu concurso. Então você vai complementando o seu material da videoaula com aquilo que vem sendo trazido nas questões. É assim que funciona. E é por isso que o seu material que você extrai da videoaula, ou o seu resumo que você faz no PDF, que a gente vai falar daqui a pouco, ele não pode ser demasiadamente extenso, senão não tem o que você completar. O raciocínio não é o inverso. Normalmente a gente pensa, eu vou escrever tudo, porque vai que um dia cai na minha prova. Não é assim que funciona. A gente escreve um pouquinho e vai completando esse material com o que vai sendo cobrado nas questões. Senão a gente infla muito o material com o que não importa, com coisas que não são coisas cobradas, com coisas que não são coisas importantes. A gente acaba perdendo muito tempo, investindo muito do nosso esforço fazendo isso, tá? Então a gente vai evitar. Sempre tenha em mente, gente, eu tô aqui no momento construindo meu material de revisão da videoaula. Eu tô lembrada que a Ci falou que eu não posso fazer um livro desse material de revisão, que ele tem que ser em formato de tópico, ok. E tô lembrada também que a Ci falou que esse material tem que ser sucinto, porque desse material eu vou complementar com o que tá caindo. Então eu não posso fazer com que esse material seja enorme, beleza? Mantenha isso em mente que eu tenho certeza que vai dar tudo certo. A segunda regra da videoaula que eu quero parar pra vocês é que com base nisso, que a gente não vai construir um material com todas as falas do professor, evite parar a videoaula a todo tempo. Se você não entendeu o que ele falou, tá tudo certo você parar pra você entender, voltar um pouquinho. Mas prefira reduzir um pouco a velocidade do que de fato ficar parando a videoaula o tempo inteiro. Prefira dar uma redução ali, coloca uma velocidade um pouquinho mais devagar para você pegar mais devagar do que ficar parando o tempo inteiro. Por quê? A cada vez que a gente para, não necessariamente a gente para concentrado. Às vezes a gente para, a gente divaga, a gente pega no celular, a gente faz qualquer coisa. E uma videoaula que era para durar 30 minutos demora 2 horas e meia. E lembra do que eu sempre estou falando que a gente quer uma aprovação mais rápida? Com isso a gente não vai conseguir esse resultado. Então evita parar a videoaula o tempo inteiro. Se for preciso, reduz a velocidade e só se você não entender de fato, você para e volta. Terceiro item que eu já falei, já me adiantei aqui, acabei atropelando, eu me empolgo muito na hora que eu tô falando pra vocês, eu quero falar tudo que vem pela cabeça, mas que era sobre o fato de você complementar o seu material de revisão com aquilo que vem sendo cobrado e não o inverso. Você sempre tem que complementar o seu material que você faz da videoaula com aquilo que vem sendo cobrado, porque aquele material ele tem que evoluir junto com você. Quando você assistiu aquela videoaula pela primeira vez, você era iniciante. Agora, aquele material ele tem que te acompanhar se você se tornar intermediário, se você se tornar avançado. Ele não pode ser mais um material de iniciante, senão ele perde o valor, ele perde o sentido para você. Você fica lendo conceitos ali que você já está cansado de saber, já está cansado de decorar. Complemente com o que vem caindo, se for necessário, tira fora o que não vem caindo mais. Sim, eu vou ter que riscar o meu resumo. Depois que você for aprovado, não vai ter um concurso de resumo mais lindo. Vai passar na prova quem acertar mais. Então, rabisca o resumo, corta o que for preciso, ou grifa de novo o que for importante no resumo, faz o que for preciso. Mas faz com que esse material, de fato, ele se atualize
junto com você. Não deixe que você esteja no nível e seu material esteja no nível pretérito, beleza? Ele precisa te acompanhar nessa evolução. Agora vamos então passar para os pontos de como estudar o PDF. Viu que nas videoaulas são regrinhas bem basiquinhas, são regrinhas só para nortear vocês. Eu não quero que vocês fiquem presos aqui, nossa, a Si falou que eu tenho que fazer exatamente assim. Não, eu não quero colocar vocês numa caixa e fazer com que todo mundo seja igual, porque vocês são diferentes entre si e eu tenho respeito máximo por isso. Eu só preciso dar uma regra para que você consiga saber se nortear a partir dali. E é isso que a gente vai fazer, beleza? Então vamos lá, agora a gente vai falar sobre como estudar o PDF, já que a gente já falou sobre como estudar a videoaula. A primeira coisa do PDF, guarda isso dentro do seu coração. O PDF é um material muito mais extenso do que a videoaula. Se por um acaso você sentir que daquele PDF você não está sabendo extrair as principais informações, você não sabe o que é mais importante e o que não é mais importante, não é hora de você resumir esse PDF. De novo, volta à fita. Se você não sabe o que é mais importante e o que é menos importante num PDF nesse momento do seu aprendizado, não é hora de você resumir esse PDF. Se não é hora de resumir, o que eu vou fazer? Você vai grifar esse PDF. Ah, mas eu só aprendo escrevendo. Ok. Na revisão a gente vai escrever, mas por enquanto, para ganhar velocidade, para você ter uma percepção geral da matéria, a gente vai grifar isso. Não é o momento de sair escrevendo. E aí, se lá na revisão, depois outro vídeo a gente fala sobre revisão, mas a gente vai revisar lá pela aula 3, mais ou menos a gente vai revisar, eu vou ensinar isso depois. Lá pela aula 3, quando você for fazer a revisão da aula 00, você percebe, será que tem necessidade de eu anotar alguma coisa nessa aula? O que é nessa aula que eu quero fazer um esquema? O que é nessa aula que eu quero fazer um quadro comparativo? O que é dessa aula que eu quero fazer um resumo? Aí sim, agora já mais maduro, tendo avançado mais na matéria, sabendo o que cai e o que não cai, qual exercício que é mais cobrado, qual que não é mais cobrado, você consegue fazer um resumo direcionado para o seu concurso. O que eu vejo que é muito erro? O aluno, ele não sabe o que é importante, ele começa a escrever tudo para aquilo dali. E aí fica um material extenso que a gente já conversou aqui, que não é o objetivo, muito pelo contrário. O nosso objetivo é ter um material sucinto desse PDF e complementar esse material com o que vem caindo na nossa prova para que a gente consiga ser o mais estratégico possível. Beleza, Si? Qual que é a segunda dica sobre como estudar por PDFs? Primeiro, muito me perguntam se eu devo imprimir o material todo ou devo estudar pelo material digitalizado. Isso é muito pessoal, tá? Se você imprimir, você consegue escrever, isso facilita um pouco a memorização, confesso, você consegue rabiscar, fazer esquemas de forma mais fácil, mas tem gente que não gosta do material impresso, né? Vamos poupar o meio ambiente. Se você prefere material digitado, tá tudo certo, não tem problema nenhum, você pode fazer no material digitado, você vai acabar grifando ali, fazendo suas observações ali e tá tudo certo. Isso é uma questão mais de preferência, tá? Estudar pelo PDF não tem mistério, então a regra principal que você tem que guardar é, se eu não tô conseguindo saber o que é importante e o que não é importante, a Si falou que não é o momento de eu resumir. Eu vou grifar com bastante atenção, se eu quiser eu anoto uma coisinha ou outra sobre esse grifo, mas na revisão é que eu vou ver de fato o que eu quero escrever ou o que eu não quero escrever desse assunto, agora que eu já tenho uma maturidade para saber o que é que está sendo cobrado nas provas, beleza? Bom, vamos terminar aqui com 3 dicas finais para a gente fechar aqui com chave de ouro esse vídeo que ficou completo sobre PDF e videoaula. Inclusive, eu quero que você deixe aqui embaixo depois o que é que você está estudando. Se eu estou estudando pelo PDF, eu estou estudando pela videoaula, deixa aqui embaixo para eu saber o que você está estudando. Mas antes, vamos para 3 dicas finais. A primeira dica delas, não fique atualizando o seu material. Como assim? Se, vamos supor, você tem um curso completo 2020. Ah, agora saiu o curso completo 2021. Não precisa ficar comprando material atrás de material, edição atrás de edição. Não, porque o que atualiza normalmente são as leis. E as leis você consegue acompanhar a atualização delas de outra forma. Então você não precisa ficar trocando o seu material ano a ano, semestre a semestre, porque provavelmente eles são grande parte iguais. O conteúdo não muda tanto de uma coisa para outra, tá? Até porque a gente não tem intervalo de provas tão grandes para a gente ter muitas questões para poder atualizar esse material. Então não fica atualizando o seu material, não precisa ficar adquirindo o curso do ano que vem, o livro do próxima edição e etc. Não. Se a atualização é mais das leis, você tem que acompanhar a atualização das leis, tá bom? A segunda dica é que você sempre precisa verificar se o material que você escolheu ele é compatível com o seu concurso. Não só compatível em questão de nível, como compatível no sentido de se ele serve para o seu concurso. Se por um acaso você estudou o seu material, foi fazer exercícios do seu cargo e não acertou, você precisa ficar com um alerta. Será que esse material está servindo para o nível do meu concurso? E aí depois você estuda pelo seu material em outra matéria. Entendi, sim, eu entendi tudo que foi passado pelo material, mas na hora que eu fui para o exercício eu não acertei? Não, calma aí, será que esse material de fato é o melhor material para o meu concurso? O seu material ele tem que estar alinhado com o que está caindo no seu concurso. Porque se ele não estiver alinhado, você vai estudar, adquirir um tanto de conhecimento e não vai conseguir acertar na prova, tá? Então sempre fique atento a isso. Eu vejo às vezes muitas pessoas que compram material, que às vezes é um preço um pouco mais em conta, mas aquele material não serve para o estudo. Aquele material acaba fazendo com que ela não acerte ou que ela invista muito tempo ali desnecessariamente, tá bom? E a terceira e última dica é que você precisa escolher um material que seja um material que não seja nem desinteressante e nem desafiador demais. Como assim? Essa é uma dica um pouco mais profunda e até reflexiva, mas é uma dica que é interessante que você entenda. Vamos supor que você está num nível mais avançado e você começa a estudar uma matéria por videoaula.
grande chance de aquela videoaula se tornar desinteressante para você. E quando o assunto se torna desinteressante, o nosso cérebro não quer aprender aquele assunto, porque toda atividade desinteressante a gente não quer. A gente acha aquilo dali fácil demais, a gente não quer, tá? Por exemplo, você não vai gastar muito tempo da sua vida tentando entender ou muito feliz ao fazer uma conta de 2 mais 2, porque 2 mais 2 hoje em dia é desinteressante para você. Mas quando você estava aprendendo matemática, saber 2 mais 2 é o máximo. Você queria mostrar para todo mundo que você sabia somar 2 mais 2. Mas hoje em dia não, tá? Então, atividades desinteressantes o nosso cérebro descarta, da mesma forma que ele também descarta atividades que são desafiadoras demais. Aí já é o exemplo inverso. A pessoa está num nível iniciante de uma matéria de exatas, por exemplo, e ela quer começar aquela matéria por PDF. Pode ser até um exemplo de informática. Se não entendo nada de software e hardware, odiacho daquela aula, mas daí eu vou começar lá pelo PDF. Aquele PDF está desafiador demais para ela. Ela vai tender a deixar aquela tarefa para depois. E aí o que acontece? Quando os alunos chegam para mim e falam assim, Cira, eu estudei todas as matérias de direito, mas eu não estudei português, nem informática e nem raciocínio lógico. Por que não estudaram? Porque entenderam que são tarefas desafiadoras demais para eles. Então, se você entende que o PDF é desafiador demais para você, vai para a videoaula. A gente sempre tem que ter um equilíbrio entre ser desinteressante e ser desafiador demais. A gente tem que estar nesse meio termo. Quando a gente consegue achar esse meio termo, é quando a gente consegue estabelecer o que a gente chama de estado flow. O nosso cérebro ele mantém a atenção naquilo, porque não é nem desinteressante e nem impossível. É um desafio na medida certa para o seu aprendizado. Então, essa dica é um pouco mais profunda, mas eu espero que tenha dado para você entender isso, para você avaliar se o seu material está desinteressante demais para você e aí você precisa trocar, ou se o seu material está desafiador demais para você e você também precisa trocar. Bom, é isso que eu queria dizer hoje. Resolver essa batalha travada entre PDF e videoaula, agora que você já sabe a situação que você deve usar cada um, tanto o PDF quanto o videoaula, eles têm o seu lugar no mundo dos concursos, ninguém precisa brigar com ninguém, você não precisa estudar pelos dois, nem escolher um, nem escolher outro, há momentos para usar tudo. Deixa aqui embaixo, me fala sobre qual material que você mais estuda, ou se tem alguma matéria que você estuda por um, estuda por outro, ou alguma reflexão que eu tenho gerado em você que você não sabia antes. É muito, muito, muito valioso para mim que eu saiba disso pra gente continuar produzindo esses vídeos para vocês. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Um grande beijo, fique com Deus e bons estudos!